Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 7. Infância e vida oculta. Tempo depois da Epifania. O mistério da encarnação pode resumir-se numa permuta, em tudo admirável, entre a divindade e a nossa humanidade. Em troca da natureza humana que toma de nós, o Verbo Eterno faz-nos participar da vida divina. Deve notar-se, com efeito, que somos nós quem dá ao Verbo uma natureza humana. Deus poderia ter produzido, para unir a seu Filho, uma humanidade já de todo perfeita no seu organismo, como foi Adão no dia de sua criação. Jesus Cristo teria sido verdadeiramente homem, pois nada do que constitui a essência de um homem lhe teria sido estranho. Mas, não se prendendo a nós de um modo direto, por um nascimento humano, não teria sido propriamente da nossa raça. Deus não quis proceder assim. Qual foi o desígnio da infinita sabedoria? Que o Verbo tomasse de nós a humanidade que devia unir a si. Jesus Cristo será assim verdadeiramente o Filho do homem, será membro da nossa raça, nascido de uma mulher e de descendente de Davi. Ao celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, remontamos os séculos para neles lermos a lista dos seus antepassados, percorremos a sua genealogia humana e, recordando as gerações sucessivas, vemo-lo nascer na tribo de Davi, da Virgem Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Deus quis, para assim dizer, mendigar à nossa raça a natureza humana que destinava a seu Filho para nos fazer, em compensação, participar da sua divindade. Como sabeis, por natureza, Deus é levado a uma infinita generosidade. É da essência do bem difundir-se. Se há uma bondade infinita, é forçosamente inclinada a dar-se infinitamente. Deus é essa bondade sem limites. Ensina-nos a revelação que há entre as pessoas divinas, do Pai para o Filho, do Filho e do Filho para o Espírito Santo, comunicações infinitas que esgotam em Deus essa tendência natural do seu ser para se expandir. Mas além desta comunicação natural da bondade infinita, há outra que brota do seu livre amor para com a criatura. A plenitude do ser e do bem, que é Deus, transbordou por amor. E como pôde isso realizar-se? Deus quis, antes de tudo, dar-se de um modo inteiramente particular a uma criatura, unindo-a ao seu Verbo por uma união pessoal. Este dom divino a uma criatura é único. Faz dessa criatura, eleita pela Santíssima Trindade, o próprio Filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Jesus Cristo é o Verbo unido pessoal, indissoluvelmente, a uma humanidade, em tudo semelhante à nossa, exceto no pecado. É a nós que é pedida esta humanidade. Cedei-me para meu filho a vossa natureza, parece dizer-nos o Pai Eterno. E eu, em troca, dar-vos-ei, primeiro a essa natureza, e por ela, a todos os homens de boa vontade, uma participação da minha divindade. É que Deus só se comunica assim a Jesus Cristo para se entregar por ele a todos nós. O plano divino é que Jesus Cristo receba a divindade na sua plenitude e que nós, por nossa vez, tenhamos parte nessa plenitude. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Tal é a comunicação da bondade de Deus ao mundo. De tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Eis a ordem admirável que preside a não menos admirável permuta entre Deus e a humanidade. Mas a quem, em particular, escolherá Deus para dar à luz essa humanidade? Aqui se quer tão estreitamente unir para fazer dela um instrumento de suas graças ao mundo? Já nomeamos essa criatura que todas as gerações proclamarão bem-aventurada. A genealogia humana de Jesus termina em Maria, Virgem de Nazaré. A ela, e por ela a nós, o Verbo pediu uma natureza humana.
Eis porque, doravante, haveremos inseparável de Jesus Cristo e dos seus mistérios. Encontrá-la-emos sempre onde estiver Jesus, que é tanto seu Filho como é o de Deus. Entretanto, se Jesus conserva sempre a sua qualidade de Filho da Virgem, é principalmente nos mistérios da infância e da vida oculta que se revela sob este aspecto. Se em toda parte Maria ocupa um lugar único, é nestes mistérios que o seu papel se manifesta mais ativo exteriormente. E é, sobretudo, nestes momentos que devemos contemplá-la, porque é então que resplandece com mais brilho a maternidade divina. E vós sabeis que essa dignidade incomparável é a fonte de todos os outros privilégios da Virgem. Os que não a conhecem, os que não têm pela Mãe de Jesus um verdadeiro amor, arriscam-se a não compreender com fruto os mistérios da humanidade de Jesus Cristo. Ele é filho do homem, como é filho de Deus. E estes dois caracteres são essenciais. Se é filho de Deus, por inefável geração eterna, tornou-se filho do homem nascendo da Virgem no tempo. Contemplemos, pois, Maria ao lado de seu filho. Em troca, ela nos alcançará a graça de aprofundarmos-nos ainda mais na compreensão desses mistérios de Jesus Cristo, a que está tão estreitamente unida. Como a permuta entre a divindade e a humanidade se completa no mistério da Anunciação à Virgem. Para que a permuta que Deus queria fazer com a humanidade fosse possível, era necessário que esta consentisse. É a condição posta pela sabedoria infinita. Transportemo-nos a Nazaré. Soou a plenitude dos tempos e Deus resolveu, de São Paulo, enviar seu filho ao mundo, fazendo-o nascer de uma mulher. O arcanjo Gabriel, mensageiro divino, apresenta à Virgem as propostas celestes. Inicia-se um diálogo sublime, em que se vai decidir a libertação do gênero humano. O anjo saúda Maria, proclamando-a da parte de Deus, cheia de graça. Com efeito, não só ela é imaculada, pois nódoa alguma lhe manchou a alma. A Igreja definiu que era a única entre as criaturas não atingida pela culpa original. Mas, ainda, predestinada a ser a mãe de seu filho, o Pai Eterno cumulou-a de dons. É cheia de graça, mas, sem dúvida, não como o será Jesus Cristo. Ele é o por direito e pela própria plenitude divina. E Maria tudo recebe por participação, numa medida, porém, que se não pode fixar e que está em correlação com a sua eminente dignidade de Mãe de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Neste instante solene, conclui-se a permuta. Quando a Virgem pronunciou o seu fiat, a humanidade inteira disse a Deus pelos seus lábios: Sim, ó Deus, aceito, assim seja. E imediatamente o Verbo se fez carne. Neste momento, o Verbo encarna em Maria por obra do Espírito Santo. O seio da Virgem torna-se a arca da nova aliança entre Deus e os homens. A Igreja, ao cantar no credo as palavras que recordam esses mistérios, obriga os seus ministros a dobrar os joelhos em sinal de adoração. Adoremos nós também esse Verbo divino que se fez homem por nós no seio de uma Virgem. Adoremo-lo com um amor tanto maior quanto mais ele se abate, como diz São Paulo, tomando a condição de criatura. Adoremo-lo em união com Maria, que, iluminada pela luz do alto, se prostrou diante de seu Criador
feito seu Filho. Adoremo-lo com os anjos, admirados dessa condescendência infinita para com a humanidade. Saudemos depois a Virgem Maria. Agradeçamos-lhe por nos ter dado Jesus, pois o devemos ao seu consentimento, pelo qual merecemos receber o autor da vida. Juntemos a tudo isso as nossas felicitações. Vede como o próprio Espírito Santo, pela boca de Isabel, saudava a Virgem depois da encarnação. Bendita sejas entre todas as mulheres, e bendito seja o fruto do teu ventre. Feliz de ti, por teres acreditado no cumprimento das coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Feliz porque essa fé, na palavra de Deus, fez da Virgem a mãe de Jesus Cristo. Onde encontrar uma simples criatura que tenha recebido do Ser Infinito louvores semelhantes? Maria refere ao Senhor toda a glória das maravilhas que nela se operam. Desde o instante em que o Filho de Deus encarnou em seu seio, a Virgem entoa em seu coração um cântico de amor e de reconhecimento. Junto da sua prima Isabel, deixa transbordar os sentimentos íntimos da sua alma e canta o Magnificat, que seus filhos repetirão através dos séculos para louvar a Deus por tê-lo escolhido entre todas as mulheres. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Maria achava-se em Belém para o recenseamento ordenado por César, quando, diz Lucas, soou para ela o momento de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o num presépio, porque não havia lugar na estalagem. Quem é esse menino? É o filho de Maria, pois é dela que acaba de nascer. A Virgem, porém, vê nesse menino, em tudo semelhante aos outros, o próprio Filho de Deus. A alma de Maria estava possuída de uma fé imensa, que encerrava em si e ultrapassava toda a fé dos justos do Antigo Testamento. Por isso reconhece em seu Filho o seu Deus. Esta fé traduz-se exteriormente por um ato de adoração. Logo que olhou pela primeira vez para Jesus, a Virgem prostrou-se interiormente numa adoração cuja profundidade nos não é dado sondar. A esta fé tão viva e a estas adorações tão profundas, vinham juntar-se transportes de amor incomensurável. Em primeiro lugar, o amor humano. Deus é amor, e para podermos fazer dele uma ideia, concede às mães uma participação deste amor. O coração materno, com a sua incansável ternura, constância das suas solicitudes, inesgotáveis delicadezas da sua afeição, são uma criação verdadeiramente divina, embora Deus nela haja acendido apenas uma centelha do seu amor por nós. Contudo, por mais imperfeitamente que um coração de mãe reverbere o amor divino para conosco, Deus dá-nos as nossas mães para substituí-lo, para assim dizer, junto de nós. Coloca-as ao nosso lado desde o berço, para nos guiarem, para nos guardarem, principalmente nesses primeiros anos, em que tanta necessidade temos de ternura. Imaginai, pois, com que predileção a Santíssima Trindade moldou o coração da Virgem, eleita para ser a mãe do Verbo encarnado. Deus derramou em abundância o amor no coração de Maria, formando-o expressamente para amar um homem-Deus. No coração da Virgem reunia-se, em perfeita harmonia, a adoração de criatura para com seu Deus e o amor de mãe para com seu Filho único. O amor sobrenatural de Maria não é menos admirável. Sabeis que o amor de uma alma para com Deus se avalia pelo grau da graça. O que impede em nós o desenvolvimento da graça e do amor são os nossos pecados, as nossas faltas deliberadas, as nossas infidelidades voluntárias e o nosso apego às criaturas. Cada culpa voluntária
comprime o coração, firma o egoísmo. A alma da Virgem é, porém, perfeitamente pura. Pecado algum a maculou, nenhuma sombra do erro a tocou. É cheia de graça. Em vez de encontrar nela o menor obstáculo ao desenvolvimento da graça, o Espírito Santo achou, sempre no coração de Maria, a mais admirável docilidade às suas inspirações. Eis porque esse coração é inteiramente dilatado pelo amor. Qual não devia ter sido a alegria da alma de Jesus ao sentir-se tão amado por sua mãe? Depois da alegria incompreensível que lhe vinha da visão beatífica e do olhar de infinita complacência com o que o contemplava o Pai Celeste, nada o deve ter alegrado tanto como o amor de Maria. Nele, Jesus encontrava uma compensação superabundante à indiferença dos que não o queriam receber. No coração da Virgem achava um foco de amor sempre aceso, que ele próprio avivava com seus divinos olhares e com a graça interior do seu espírito. Produziam-se entre essas duas almas permutas incessantes, que fomentavam a sua união. De Jesus para Maria havia doações tais, de Maria para Jesus tal correspondência, que depois da união das pessoas divinas na Santíssima Trindade e da união hipostática da encarnação, nada maior nem mais profundo se pode conceber. Aproximemo-nos de Maria com uma confiança humilde, absoluta. Se seu Filho é o Salvador do mundo, ela toma grande parte na sua missão, e por isso compartilha do seu amor pelos pecadores. Ó Redentores Mater, ó Mãe do Redentor, cantaremos com a Igreja. Vós que concebestes o vosso Criador, permanecendo virgem, socorrei esta raça decaída, que vosso Filho vem levantar, assumindo a nossa natureza humana. Tende piedade dos pecadores, que vosso Filho vem resgatar, porque é por amor de nós, ó Maria, para nos salvar, que o Verbo se dignou descer dos esplendores eternos ao vosso seio virginal. A purificação de Maria e a apresentação de Jesus no templo. Maria há de compreender esta prece, pois se associou intimamente a Jesus na obra da nossa redenção. 8 dias depois do nascimento do seu filho, fá-lo circuncidar, segundo a lei judaica, e dá-lhe então o nome indicado pelo anjo, o nome de Jesus, que marca a sua missão salvadora e a sua obra de redenção. Passados 40 dias, a Virgem associa-se mais direta e profundamente ainda à obra da nossa salvação, apresentando-o no templo. Foi ela a primeira que ofereceu ao Pai Eterno o seu divino Filho. Depois da oblação que Jesus, Pontífice Supremo, fez de si mesmo, logo na encarnação, e que deverá acabar no Calvário, a oferta de Maria é a mais perfeita. Está fora de todos os atos sacerdotais dos homens, e excede-os até, porque Maria é a mãe de Jesus Cristo, ao passo que os homens são apenas seus ministros. Contemplemos Maria neste ato solene da apresentação do seu filho no templo de Jerusalém. Todo o magnífico e minucioso cerimonial do Antigo Testamento convergia para Jesus Cristo. Tudo nele era um símbolo obscuro que devia encontrar a realidade perfeita na nova aliança. Sabeis que, entre as prescrições rituais a que estavam sujeitas as mulheres judias, ao se tornarem mães, havia a de se apresentarem no templo algumas semanas depois do parto. A mãe devia purificar-se da mancha legal que contraía pelo nascimento do filho, em consequência do pecado original. Além disso, se o filho fosse primogênito do sexo masculino, devia apresentá-lo ao Senhor para lhe ser consagrado. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Contudo, podia ser resgatado mediante uma oferta mais ou menos considerável, cordeiro ou casal de rolas, segundo as posses da família. Claro está
que essas prescrições não eram obrigatórias para Maria nem para Jesus. Ele era o supremo legislador de todo o ritual judaico. A sua conceição fora miraculosa e virginal, e o seu nascimento absolutamente puro. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não era, portanto, necessário consagrá-lo ao Senhor, pois era o próprio Filho de Deus. Não era de forma alguma requerido que aquela que concebera do Espírito Santo e permanecera virgem se sujeitasse à purificação. Maria, porém, guiada pelo próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, estava em perfeita conformidade de sentimentos com a alma do seu filho. Ó Pai, dissera Jesus ao entrar neste mundo, não queres mais oblações nem holocaustos. São insuficientes para satisfazer a tua adorável justiça e resgatar o homem pecador. Deste-me, porém, um corpo para te ser imolado. Eis-me aqui. Quero em tudo cumprir a tua vontade. E que disse a Virgem? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis porque Maria quis cumprir esta cerimônia, mostrando assim quão profunda era a sua submissão. Com José, seu esposo, vai então apresentar Jesus, seu primogênito, que continuará a ser seu filho único, mas que deve tornar-se o primogênito de uma multidão de irmãos que pela graça lhe serão semelhantes. Ao meditar este mistério, somos forçados a dizer: Vós sois um Deus oculto, ó Salvador do mundo. Jesus Cristo entrava neste dia pela primeira vez no templo, e era no seu templo que entrava. Esse santuário maravilhoso, que causava a admiração das nações e o orgulho de Israel, no qual se realizavam todos os ritos religiosos e os sacrifícios, cujo cerimonial tinha sido regulado pelo próprio Deus. Esse santuário pertencia-lhe, porque esse menino, apresentado por uma jovem virgem, era o Rei dos Reis e o soberano Senhor. E como vem ele? No esplendor da sua majestade? Como aquele a quem são devidas todas as oferendas? Não, vem absolutamente oculto. Ouvi a narração do Evangelho. Nas imediações do edifício sagrado, devia estar uma multidão tumultuosa. Negociantes, levitas, sacerdotes, doutores da lei. Pelo meio da multidão, passa despercebido um pequeno grupo. São pobres, pois não levam o cordeiro, oferta dos ricos, mas apenas 2 pombas, sacrifício dos indigentes. Ninguém dá por eles, pois não levam nenhum séquito. Os grandes, os soberanos entre os judeus, nem sequer olham para eles. E é necessário que o Espírito Santo ilumine o velho Simeão e a profetisa Ana, para que reconheçam o Messias. Aquele que é o Salvador prometido ao mundo, a luz que deve brilhar diante de todas as nações, vem ao seu templo como um Deus escondido. De resto, nada exteriormente revelava os sentimentos da alma santa de Jesus. A luz da sua divindade permanecia oculta, velada. Mas aqui no templo renovava a oblação que fizera de si mesmo ao Pai, para ser coisa sua, pertencer-lhe de pleno direito. Era como o ofertório do que se devia consumar no Calvário. Por isso, esse ato foi em extremo agradável ao Pai. Aos olhos dos profanos, nada havia de particular nessa ação tão simples, que todas as mães judias cumpriam. Deus, porém, recebeu nesse dia glória maior do que todas as que recebera até então nesse templo, por todos os sacrifícios e holocaustos da antiga lei. Por que assim? Porque nesse dia é o seu Filho, Jesus, que lhe é oferecido, e lhe oferece ele próprio homenagens infinitas de adoração, de ação de graças, de expiação e de súplica. É um dom digno de Deus. O Pai Celeste deve ter recebido com uma grande alegria, incomensurável,
essa oferenda sagrada. E toda a corte celeste deve ter fixado os olhares extasiados nessa oblação única. De agora em diante, já não são precisos holocaustos, nem sacrifícios animais. Acaba de ser oferecida a Deus a única vítima digna dele. E é, pelas mãos da Virgem cheia de graça, que lhe é apresentada essa oblação tão agradável. Iluminada pelo Espírito Santo, a alma de Maria compreendia o valor da oferenda que fazia a Deus naquele momento. A sua fé era perfeita. Pelas suas inspirações, o Espírito Santo harmonizava a alma da mãe com as disposições interiores do coração do seu divino Filho. Assim como, em nome da humanidade, dera o seu consentimento quando o anjo anunciara o mistério da encarnação, assim também nesse dia Maria oferecia Jesus em nome da raça humana. Sabe que seu Filho é o Rei da Glória, a nova luz gerada antes da aurora, o Senhor da vida e da morte. Eis porque o apresenta a Deus para nos alcançar todas as graças de salvação que o seu Filho deve, segundo a promessa do anjo, trazer ao mundo. Ela veio trazer a nova luz, o Rei da Glória. Permanece virgem, embora traga em suas mãos o Filho que foi gerado antes da aurora. Não esqueçais, igualmente, que aquele que Maria assim oferece é o seu próprio Filho, que trouxe em seu seio virginal e fecundado. Que sacerdote, que santo pôde jamais apresentar a Deus a oblação eucarística em tão estreita união com a divina vítima, como a Virgem naquele instante? Não só ela estava unida a Jesus por sentimentos de fé e de amor, como também nós podemos estar, ainda que em grau infinitamente inferior, mas ainda o laço que a unia a Jesus era único. O Salvador era o próprio fruto das suas entranhas. Eis porque, desde o dia em que apresentou Jesus como as primícias do futuro sacrifício, Maria tem parte tão preponderante na obra de nossa redenção. E vede como, desde aquele instante também, Jesus Cristo quer associar sua divina mãe à sua qualidade de vítima. Guiado pelo Espírito Santo, eis que se aproxima o velho Simeão. Reconhece naquele menino o Salvador do mundo. Toma-o nos braços e entoa cânticos de alegria por ter visto, enfim, com os seus olhos o Messias prometido. Depois de haver exaltado a luz que se deve manifestar um dia a todas as nações, entrega Jesus à sua mãe e, dirigindo-se a ela, diz-lhe: Este menino está predestinado para a ruína e ressurreição de muitos em Israel. Será um sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Era o anúncio velado do sacrifício sangrento do Calvário. Nada nos diz o Evangelho dos sentimentos que essa predição despertou no coração puríssimo da Virgem. Poderemos, porventura, supor que se tenha apagado da sua memória? São Lucas vai nos revelar mais tarde, a propósito de outros acontecimentos, que Maria conservava em seu coração todas essas coisas. Não se poderá dizer o mesmo daquela cena tão inesperada para ela? Sim, Maria guardava a lembrança daquelas palavras misteriosamente terríveis para o seu coração materno. Desde então, e para sempre, lhe trespassaram a alma. A Virgem aceitou, porém, em perfeita harmonia com os sentimentos do coração de seu filho, associar-se de perto e tão plenamente ao sacrifício divino. Vê-la-emos um dia consumar com Jesus a sua oblação na montanha do Gólgota. Contemplá-la-emos de pé, oferecendo ainda o seu filho, fruto das suas entranhas, para a nossa salvação, como fizera 33 anos antes, no Templo de Jerusalém. Agradeçamos à Virgem Maria por ter apresentado por nós o seu divino Filho. Tributemos fervorosas ações de graças ao próprio Jesus por ter se oferecido ao Pai pela nossa salvação. Na Santa Missa, Jesus Cristo oferece-se novamente.
Apresentemo-lo ao Pai, unamo-no a Ele, com disposições de perfeita submissão à vontade do Pai Celeste, e unamo-nos à fé tão profunda da Virgem, pois é, por essa fé verdadeira e esse amor cheio de felicidade, que as nossas oferendas merecerão ser agradáveis a Deus. Jesus perdido aos 12 anos. Até que um dia se realize na sua plenitude a profecia de Simeão, Maria irá, desde já, participando do sacrifício. Em breve, fugirá para o Egito, país desconhecido, para livrar o filho da cólera do tirano Herodes. Ali permanece até que o anjo ordene a José que volte para a Palestina. A Sagrada Família vai, então, fixar-se em Nazaré. É ali que, durante 30 anos, decorrerá a existência de Jesus, pelo que mais tarde será chamado Jesus de Nazaré. O Evangelho conservou-nos apenas um traço deste período da vida de Jesus Cristo. Jesus perdido no templo. Conheceis as circunstâncias que levaram a Sagrada Família a Jerusalém. O menino Jesus completara 12 anos. Era a idade em que os jovens israelitas começavam a submeter-se às prescrições da lei mosaica, principalmente a de ir ao templo 3 vezes por ano, nas festas da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. O nosso Divino Salvador, que quisera, pela sua circuncisão, submeter-se ao jugo da lei, dirigiu-se com Maria e seu pai adotivo para a Cidade Santa. Era, sem dúvida, a primeira vez que fazia aquela peregrinação. Quando entrou no templo, ninguém supôs que aquele adolescente fosse o Deus que ali se adorava. Misturado com a turba dos israelitas, Jesus tomava parte nas cerimônias do culto, no canto dos salmos. A sua alma compreendia, como jamais criatura alguma, o significado dos ritos sagrados. Saboreava a unção que se desprende do simbolismo dessa liturgia, cujos pormenores foram regulados pelo próprio Deus. Via a figura de tudo o que se devia cumprir em sua pessoa. Aproveitava a ocasião para oferecer ao Pai, em nome de todos os assistentes e de toda a humanidade, um louvor perfeito. Deus recebia ali homenagens infinitas, dignas dele. No fim da festa, conta o evangelista, que deve ter ouvido da própria Virgem a narração do fato. O menino Jesus ficou na cidade, sem que seus pais dessem por isso. Sabeis que, no tempo da Páscoa, a afluência de judeus era considerável. Era uma confusão de que se não pode fazer ideia. No regresso, as caravanas formavam-se com extrema dificuldade, e só mais tarde se estabelecia um pouco de ordem. Além disso, segundo o costume, os adolescentes podiam juntar-se a um ou outro grupo da caravana, como lhes agradasse. Pensava Maria que Jesus estivesse com José. Caminhava, pois, entoando hinos sagrados, pensando principalmente no filho e esperando encontrá-lo em breve. Mas que dolorosa surpresa, quando, ao juntar-se ao grupo em que se achava José, não encontrou o menino. E Jesus? Tais foram as primeiras palavras dos dois. Onde estava Jesus? Não sabiam. Deus, quando quer conduzir uma alma ao cume da perfeição e da contemplação, fala passar por grandes provações. Nosso Senhor o disse: quando um ramo unido a mim, que sou a videira, produz fruto, meu Pai o poda. São duras provações que consistem, principalmente em trevas espirituais, em sentimentos de abandono da parte de Deus, provações pelas quais o Senhor depura a alma, tornando-a digna de uma união mais íntima e mais elevada. É certo que a Virgem Maria não tinha necessidade destas provações. Que ramo foi mais fecundo, visto ter dado ao mundo fruto divino? Mas, ao perder Jesus, conheceu os vivos sofrimentos que deviam aumentar a capacidade do seu amor
e a extensão dos seus méritos. Dificilmente poderemos avaliar a grandeza daquela aflição. Para conhecê-la, seria necessário compreender o que era Jesus para sua mãe. Jesus não tinha dito nada. Maria conhecia-o muito bem para supor que seu filho se houvesse enganado no caminho. Se tinha abandonado seus pais, fora propositadamente. Quando voltaria? Tornaria ela a vê-lo? Em tantos anos que Maria vivera em Nazaré, ao lado de Jesus, não pudera deixar de sentir que nele havia um mistério inefável. E naquele momento, era isso para ela uma fonte de indescritível angústia. Urgia procurar o menino. Que dias! Permitiu Deus que a Virgem permanecesse nas trevas durante aquelas horas de ansiedade. Não sabia onde estava Jesus. Não compreendia que ele não a houvesse prevenido. Era a imensa dor que sentia, por se ver assim privada daquele que amava, ao mesmo tempo, como filho e como Deus. Maria e José regressaram a Jerusalém com o coração vivamente inquieto. Diz-nos o Evangelho que o procuraram por toda parte, junto dos parentes e pessoas conhecidas. Mas ninguém vira Jesus. Finalmente, sabeis como, passados 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei. Os doutores de Israel reuniam-se numa das salas do templo para explicar as sagradas escrituras e quem quisesse podia juntar-se ao grupo dos discípulos e ouvintes. Foi o que fez Jesus. Viera para o meio deles, não para ensinar, pois não soara ainda a hora de se apresentar a todos como o único Senhor que vem revelar os segredos do alto, mas como outros jovens israelitas, para ouvir e interrogar. É o próprio texto do Evangelho. E qual o fim do menino Jesus ao interrogar assim os doutores da lei? Queria, sem dúvida alguma, esclarecê-los, levá-los por suas perguntas e respostas, pelas citações que fazia da Escritura, a falar da vida do Messias, a orientar os seus estudos para esse ponto, de modo que a sua atenção incidisse sobre as circunstâncias da aparição do Salvador prometido. Era, aparentemente, o que o Pai Eterno queria do seu Filho, a missão que lhe dava e para a qual o fazia interromper, por um momento, a sua vida oculta, inteiramente silenciosa. E os doutores de Israel ficaram atônitos com a sabedoria das suas respostas. Maria e José, contentes por encontrar Jesus, aproximaram-se dele e disse-lhe a mãe: Ó filho, por que procedeste assim conosco? Não é uma censura. A humilde virgem tinha bastante senso para ousar repreender aquele que sabia ser o seu Deus. É o grito de um coração materno. Eis que o teu pai e eu, cheios de dor, andávamos à tua procura. E qual a resposta de Jesus? Por que me procuráveis? Não sabíeis que é meu dever ocupar-me dos negócios do meu pai? Tais são as primeiras palavras saídas dos lábios do Verbo encarnado que o Evangelho nos conserva. Nelas se resume toda a pessoa, toda a obra de Jesus. Traduzem a sua filiação divina, assinalam a sua missão sobrenatural, e toda a existência do Salvador lhe servirá de luminoso e magnífico comentário. Contém também para as nossas almas precioso ensinamento. Tenho-vos dito repetidas vezes, há em Jesus Cristo 2 gerações. É Filius Dei e Filius Hominis. Enquanto o Filho do Homem era obrigado a observar a lei natural e a lei mosaica, que ordenava que os filhos tributassem aos pais respeito, amor e submissão. E quem melhor do que Jesus cumpriu este preceito? Dirá mais tarde que não veio abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. Quem melhor do que ele soube encontrar em seu coração provas mais sinceras de ternura humana? Enquanto o Filho de Deus
tinha para com o Pai Celeste deveres superiores aos deveres humanos, e por vezes em aparente contradição com estes últimos. Seu pai fizera-lhe compreender que naquele dia devia ficar em Jerusalém. Pelas palavras que então pronunciou, quer Jesus Cristo mostrar-nos que quando Deus nos pede o cumprimento da sua vontade, nenhuma consideração humana nos deve deter. Nessas ocasiões é preciso dizer: devo entregar-me inteiramente às coisas do meu Pai Celeste. São Lucas, que sem dúvida recolhera da própria Virgem esta humilde confissão, nos diz que Maria não compreendeu a profundeza daquelas palavras. Bem sabia que seu divino filho só podia proceder de um modo perfeito. Por que não a prevenir então? Não percebia as relações entre a ação de Jesus e os interesses do seu Pai. Como é que o procedimento de Jesus entrava no programa de salvação, cuja execução o Pai Celeste lhe havia confiado? Também isso lhe escapava. Se não atingiu, porém, desde logo, todo o alcance do ato do Salvador, não duvidava de que Jesus fosse o Filho de Deus. Eis porque se submetia em silêncio a essa vontade divina que reclamava do seu amor tal sacrifício. Conservava no seu coração todas as palavras de Jesus. Guardava-as no seu coração. Era esse o tabernáculo onde adorava o mistério das palavras do seu Filho, até que lhe fosse concedida a plena luz.